Bom dia. Deixa eu pegar aqui a... Estou abrindo aqui os nossos slides. Slides, né, que eu vou trabalhar com vocês hoje. Então vamos lá, galera. Vamos começar, né? Eu parei exatamente aqui e a partir daqui a gente ia fazer algumas questões, iríamos fazer alguns exercícios, correto? Então nós terminamos a parte analítica, né? A gente vai fazer algumas questões, depois nós vamos estudar a estrutura o mecanismo da visão humana, né? A estrutura dos elementos que compõem o olho humano, né? Quais são as suas funcionalidades, sempre voltado isso para a física, tá, gente? Nós vamos estar sempre pensando isso na física, sempre analisando isso fisicamente falando, sem pensar muito nas questões da fisiologia, anatomia, biologia e essas coisas. Então vamos lá, vamos começar a discutir. Vamos dar uma cacetada de questões para vocês, né? Matéria e questões. Se organizem lá para botar aquelas atividades em dia para fazer e tal. Aquilo, ao terminar de executar aquelas atividades, pode se dar assim que vocês estão num nível bom para poder encontrar a questão de óptica do Enem e conseguirem fazer. Então, nosso último tópico discutido na aula anterior foi a dioptria, né, que eu gosto de chamar de divergência, só que alguns autores utilizam C para representar, alguns outros V. Não sei qual é a intenção, tal, mas independente de você usar C ou V, a vergência ou o poder dessa lente, que eu já mostrei para vocês num simulador, está diretamente relacionado à capacidade que essa lente tem de convergir ou divergir esses raios para perto de si, ou seja, diminuindo a sua distância focal. Então, se eu diminuo a distância focal de uma lente para um mesmo objeto, de uma mesma distância em relação ele a objeto óptico, eu consigo ter uma imagem maior. Por isso que a gente fala de o poder da lente está diretamente relacionado à sua vergência. Mostrei isso para vocês no simulador. E aí a gente começa, né, a fazer alguns exercícios. Eu vou fazer uns 2 ou 3 com vocês, né, só para mostrar para vocês como é que se pode ser cobrado isso, o que a gente vai utilizar para resolver. Então, deixa eu ver se eu acho o meu óculos por aqui, para ficar um pouco mais confortável para fazer. Então, vamos lá. Galera, um objeto real, deixa eu melhorar aqui. Um objeto real é disposto perpendicularmente
ao eixo principal de uma lente convergente, de distância focal 30 centímetros. Então, temos dados importantes que eu vou sublinhar. Então, a minha lente, ela é convergente. Professor, por que isso é importante para a gente? Porque se ela fosse divergente, eu iria trocar o sinal da distância focal, eu ia colocar menos 30, então aqui permanece 30. A imagem obtida, ela é direita e 2 vezes maior que o objeto. Essa direita quer dizer que, então, aquele meu A, ele vai ser positivo, e quando ela fala que é 2 vezes maior, então o meu A vale mais 2. Show? Tranquilo? Então, ó, a imagem obtida, ela é direita e 2 vezes maior que o objeto. Nessas condições, a distância entre o objeto e a imagem em centímetros vale. Então, vamos tentar entender o que eu tenho aqui. Deixa eu trocar a cor do meu pincel para ficar assim. Eu vou colocar... O que eu tenho, então? Eu tenho uma lente convergente. Eu tenho um eixo principal. Vamos tentar entender o que eu tenho mais aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, foco, ponto antiprincipal, tudo do objeto aqui. E do outro lado eu tenho também foco e ponto antiprincipal. O que eu já sei? Se essa imagem ela é direita, ela só tem uma possibilidade, ela é virtual. Né? Então, a imagem, para ser direita, ela precisa ser virtual. Ponto. E ela é maior. Né? Então, a única posição que eu posso colocar um objeto afim que eu tenho uma imagem virtual direita e maior, ele tem que ficar entre o foco e o centro óptico. Eu nem coloquei aqui o centro óptico. Vou colocar um ozinho aqui. Centro óptico. Então, eu coloquei meu objeto aqui, ó. Eu sei que meu objeto está disposto aqui, ó. Eu coloquei meu objeto aqui. Ele está entre o foco e o centro óptico. A única posição que eu tenho de ter um objeto virtual, que eu sei que ele é virtual, porque está falando que é direita para mim. De todo objeto real, para ter uma imagem direita, ele tem que ser uma imagem virtual. Né? Todo objeto real, para ter uma imagem direita, só tem uma maneira, a imagem tem que ser virtual. Eu coloquei esse objeto aí. Tá claro? Então, esse objeto, eu já sei, assim, mesmo que eu não fosse calcular, eu já sei que a distância desse objeto à lente é menor do que 30. Se a distância focal vale 30, ela está na posição menor do que 30. Tá claro isso para vocês? Tá claro? E vocês perceberam que, à medida lá no meu simulador, à medida que eu aproximo esse objeto do meu espelho, a minha imagem virtual também se aproxima, né? Lembra disso? Né? Então, eu já tenho alguma ideia que a minha distância não é muito grande entre esse objeto. Ele quer saber o seguinte, olha, aqui é P. Ele quer saber aonde que essa imagem vai formar e qual é a distância desse objeto aqui até essa imagem. Vamos calcular assim, então, ó. Para que... Aí a gente pensa assim, eu preciso achar a pelinha. Show! Aí você vai, vamos pensar que você dá uma prova, aí você começa lá, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Você começa assim. Aí você se pergunta bem assim, cara, beleza, a distância focal eu tenho, que é 30, eu não tenho P. Você também não tem P'. Aí você fica, caramba, você não consegue resolver
uma equação, você não tem com uma única equação, você não consegue resolver duas incógnitas. Você precisa ter o número de equações igual ao número de incógnitas, o número de coisas que você quer descobrir. Eu preciso descobrir tanto o P quanto o P', então eu preciso ter pelo menos duas equações. E aí a gente não consegue resolver essa equação antes de ter uma segunda equação que relaciona P e P'. E qual é essa segunda relação? É o meu aumento linear. O meu aumento linear, eu já sei que ele é igual a menos P' sobre P. E se ele vale 2, então quer dizer que eu posso dizer o seguinte, que menos P' sobre P... Opa. Que menos P' sobre P tem que dar 2. Então, eu vou multiplicar. Aí vocês, poxa, vocês que escolhem o que vocês vão fazer. Eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Então, menos P' é igual a 2P. Ou seja, P', se vocês quiserem, né? Vai ser igual a menos 2P. Eu, no lugar de P', eu vou colocar esse cara. Então, minha equação vai ficar assim, ó. 1 sobre 30. Ficou feio aqui. 1 sobre 30 é igual a 1 sobre P, mais com menos de lá, menos 1 sobre 2P. Show? Vou tirar o mínimo desse lado, então vai ficar assim, 1 sobre 30 vai ser igual a, vou colocar 2P, que vai ser o meu mínimo múltiplo comum, 2P dividido por P. Ó, 2P dividido por P vão dar 2 vezes 1, 2. Menos 2P dividido por 2P, 1 vezes 1, 1. 2 menos 1, 1. Então, já vou riscar tudo isso aqui, vou colocar 1. 1 vezes 30 é 30 e 2P vezes 1, 2P. Então, o que nós vamos ter, então? Que 2P vai ser igual a 30. Caramba, massa, né? Então, 2P vale o quê? 15. Ah, então quer dizer que eu já sei que P vale 15 centímetros. Poxa, caramba, se 2P vale 15 centímetros, P' vale o quê? Menos 2 vezes 15. Então, quer dizer que eu já sei que agora meu P' vai ser igual a menos 2 vezes 15, vai ser igual a menos 30 centímetros. Ah, então quer dizer que a minha imagem formou aqui, ó. Essa é a minha imagem. Então, quer dizer que daqui a aqui, ó, eu tenho P'. Pô, professor, então você quer dizer que ele quer saber a distância do objeto à imagem, o objeto está a 15 centímetros do espelho, a minha imagem está a 30, então quer dizer que a distância entre eles está 15 centímetros. Fala para mim se está tranquilo isso aí. Quem está aí, por favor, fala para mim aqui no chat se está tranquilo, se está de boa, se conseguir entender. E falei para mim aqui no chat. Está tranquilo? Show. Então quer dizer que nós já aplicamos a equação de Gauss numa resolução de um exercício de lentes. Tá claro? Então quer dizer que essa é a nossa intenção, aplicar. Vocês não tem mais exercícios desses na lista? Vai pintando
pintando dúvida, vai ter que corrigir sim, o Anthony. Vai ter que corrigir sim o sinal dela, tá? O P vai mudar. Show? O Pzinho muda. Perfeito? Segundo sinal só do P, o resto não. Mas também é muito incomum cair também, tá? Mas você muda só o sinal do P. Estou recebendo pergunta aqui para o Anthony, tá bom? Galera, vamos fazer mais uma aqui, então. Acho que tem espaçozinho, um tempozinho para fazer mais uma. Então, a distância entre o objeto e uma tela é de 80 centímetros. O objeto é iluminado e, por meio de uma lente delgada posicionada adequadamente entre o objeto e a tela, uma imagem do objeto nítida e ampliada 3 vezes é obtida sobre essa tela. Para que isso seja possível, a lente deve ser, cara, na boa, deixa eu riscar aqui, não dá para ser uma lente divergente. Então, vamos riscar. O que sobra para a gente são 3 características. Então, quer dizer que ele está falando para a gente o seguinte, ele colocou uma lente, né? Ele colocou um objeto, aí desse objeto até a lente, ele não me falou a distância. Ele fala que desse objeto até a tela, até o anteparo, onde essa imagem será formada, é 80 centímetros. Show, é 80 centímetros. Então, desse objeto até a tela, eu tenho 80 centímetros. Perfeito? E ele fala para a gente o seguinte, que essa imagem ela é obtida e ampliada 3 vezes. Então, primeiro, se uma imagem obtida nítida ampliada 3 vezes sobre a tela. Se é sobre a tela, essa imagem ela é real. Então, esse fator aqui ampliada 3 vezes já diz para a gente que o nosso A vale 3. Aí que entra, poxa, professor, é menos 3 ou é mais 3? Nesse caso, é menos 3. Porque se ela foi projetada em uma tela, é uma imagem real. Então, logo, ela é invertida. Tranquilo? Show? Perfeito? Tranquilo, né? Aí, galera, o que vai faltar? O que a gente precisa entender aqui? Vou fazer desenhar de novo essa lente. Aí eu preciso que vocês consigam me entender, porque eu também não tenho a distância focal. Então, não tem como. Olha só, eu tenho uma equação que está aqui, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Cara, não dá para fazer essa equação nem pelo caramba, porque eu não sei quanto que vale F. F faz parte de uma... Eu preciso descobrir quem é F para eu achar a minha resposta. Eu não tenho P e eu não tenho P'. Mas o que nós sabemos, cara? Nós sabemos que é o seguinte, que eu coloquei uma lente aqui, né? Eu vou traçar aqui o eixo principal, e coloquei um objeto aqui, e esse objeto, eu tenho uma tela aqui, vamos colocar aqui uma tela aqui. Isso aqui é uma tela, né? Eu tenho uma tela aqui, e nessa tela, galera, olha só, vou colocar o nome de tela aqui. E nessa tela, eu projetei uma imagem. Tá aqui. Poxa, o que eu já sei? Que aqui vale P. Que aqui vale P'. Ele falou que do objeto até a tela são 80 centímetros. Então, já sei que P mais P' tem que dar 80 centímetros. Concorda?
né? Tem que dar 80 centímetros. A distância do objeto, a imagem é 80 centímetros. Então, se eu somar P mais P', tem que dar 80 centímetros. Né? Tem que dar. E eu sei também que A não é menos P sobre P, é menos P' sobre P. E eu sei também que menos 3 tem que ser igual a menos P' sobre P. Eu consigo, inclusive, cortar esse menos daqui e esse menos daqui. Então, eu posso dizer que 3P é igual a P', que eu vou cortar esse menos daqui, ó, corta, corta, né? Então eu sei que P' é o triplo de P. Então, cara, eu consigo resolver essa equação. Se eu chegar no lugar de P' e substituir por P, por 3P, essa minha equação aqui, ó, ficaria assim, ó, juntando essas duas equações, eu teria isso aqui, ó, que P mais, eu vou substituir no lugar de P', eu vou colocar 3P mais 3P tem que ser igual a 80. Então, 4P é igual a 80. Então, quer dizer que P vai valer 80 sobre 4, que vai ser igual a 20 centímetros. Pô, se P vale 20 centímetros, P' vale quanto? Então, ó, logo, né? Logo, vamos colocar aqui, ó, logo. Não tem como nem tem espaço aqui, não. Vou colocar assim, logo. P' vai ser igual a 60. Pô, P' é 60. Galera, agora, para eu ter uma imagem maior, esse objeto não tem que estar colocado entre o ponto antiprincipal e o foco. Então, quer dizer que o foco desse cara tem que estar aqui, suponhamos. O ponto antiprincipal tem que estar aqui. Então, quer dizer que 20 centímetros é a distância que esse objeto à lente. Então, quer dizer que a minha distância focal tem que ser um valor menor do que 15 centímetros. Eu só vou provar para vocês ali matematicamente, mas está óbvio para a gente que essa lente ela é convergente, tem uma distância focal de 15 centímetros. Entendeu? Isso eu já sei, não preciso nem resolver ali, colocar numa equação de Gauss. Vou colocar para vocês poderem ter uma ideia. Eu já matei a questão. Então, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 60. Então, 1 sobre F é igual, mínimo dá 60, 3 mais 1. Show? 3 mais 1 é 4, então 4F é igual a 60. F vai ser 60 sobre 4, então F vai ser igual a 15. Falei com vocês, distância focal vale 15. Então, para isso é possível, a lente deve ser convergente, com distância focal de 15 centímetros, colocada a 20 centímetros do meu objeto. Essa é a nossa resposta. Questão irada, né? Fala para mim se a questão não é massa. Dominado esse assunto. Dominado, hein? Dominado, hein? Vamos passar. Ó, não vou fazer mais esse, porque nós já fizemos um monte de coisa de exercício desse. Agora, falar um pouquinho sobre divergência, eu vou fazer mais uma questão de divergência e uma questão, acho que eu tenho uma questão aqui falando sobre equação do fabricante de lentes, para dizer que eu nunca fiz nenhuma. Tá? Você nunca fez nenhuma equação, gente, não sei o quê, que vocês sofrem de ansiedade, tá? Então, vamos lá.
Uma lente projetada sobre uma tela, a imagem nítida do Sol. O Sol está onde? No infinito. Está longe pra caralho o Sol. O Sol está muito longe. Mas é muito longe. Então, eu considero que o Sol está no infinito. Então, o Sol é meu objeto, e meu objeto foi posto lá no infinito. Pelinha muito, mas muito, 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 muito longe. Então, olha a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Se esse cara fica muito grande, muito, muito, muito grande, isso aqui tende a ficar zero. Né? Isso tende a zero. Porque assim, está tão grande, eu dividi 1 por um número muito, 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 muito grande. Se eu estudar uma matéria chamada limite, você não estuda porra nenhuma, não. Você medicina, não estuda nada de limite. Nada, nada de limite, nada. Se querem fazer medicina, né? Então você não estuda nada de limite. Esquece que eu falei. Vocês não vão estudar limite, mas existe no cálculo, existe limite, a gente calcula, gente. Tem uma matéria chamada de limite de uma função. E se o meu denominador ele cresce até um ponto muito grande, o valor daquela minha razão tende a zero. Então, isso vai dar a zero. Se eu colocar a distância do Sol ali embaixo, ali, que está essa lente do Sol, só dá zero. Então, se aqui dá zero, essa minha equação ficaria assim, aqui, 1 sobre F igual a 1 sobre P'. Ou seja, a distância focal dessa lente é onde que essa imagem está sendo formada. Caramba, professor, pô, então irado. Ninguém nunca tinha feito isso para mim, claro que não. Eu sou Deolano, o único. Está aqui. Ninguém nunca fez, ninguém nunca mostrou, eu estou mostrando para você. Então quer dizer que quando eu coloco o objeto muito, muito, muito longe, a sua imagem tenta formar onde? No foco dessa lente. Então quer dizer que ele fala para a gente que a distância da tela à lente é de 50 centímetros, então quer dizer que está falando para você o seguinte, olha, galera, a distância focal dessa lente vale 50 centímetros. E o que ele quer saber? A vergência. Ah, caramba! A vergência, professor, é 1 sobre o foco. Então, quer dizer que a vergência dessa lente vai ser 1 sobre 50. Se colocar 1 sobre 50 aqui, eu vou atrás de você. É metros, então 0,5. Então, é 1 sobre 0,5. Então, a vergência dessa lente vale 2 dioptrias. 2 dioptrias. Não se esqueça que se essa imagem foi projetada, essa lente ela é convergente. Logo, a minha distância focal é positiva. Por isso que eu estou colocando ali mais 2 dioptrias. Pode até colocar o mais aqui na frente para ficar mais evidente. Show? Fala para mim, se entenderam. Nunca mais vai errar isso, né? Entenderam que se eu coloco um objeto muito distante de um espelho ou de uma lente, essa imagem será formada no foco? Entendeu pela definição que eu dei que se P aumenta muito, se eu distancio muito esse objeto do meu espelho, da minha lente, essa imagem, esse objeto, tende a ficar onde? No foco. Estou mostrando para você matematicamente por quê. Show? Agora a gente vai falar sobre a lente, sobre o olho humano. Eu tenho aí 15 minutos, 10 minutos para falar de vocês. Mas eu volto. Gente, o olho humano, né? A gente começa a falar um pouquinho de cores, percepção, imagem, coisas muito interessantes inicialmente, depois a gente começa a abordar um pouco mais essa ideia que nós temos aí de olho humano. Então vamos lá.
Eu quero que vocês entendam que a cor é a iluminação, ou seja, a cor que você está enxergando e a iluminação são analisadas por parte diferente dos cérebros e depois elas são sobrepostas, essas informações, para que o nosso cérebro processe. Então, quer dizer que, de acordo com a iluminação, podemos ter percepções diferentes de cores. Tá? Então, quando a gente pensa em cor e iluminação, como elas são analisadas por parte diferente do cérebro, e essas partes estão fisicamente separadas e são anatomicamente distintas. São tão distintas quanto a visão e a audição. Então, nós temos uma parte do cérebro responsável pela percepção da iluminação, uma parte do cérebro responsável pela cor dos objetos. Tá claro? Isso tudo se junta em uma única informação no nosso cérebro, tá? Só para vocês terem uma ideia, olha só esse GIF que eu coloquei aqui. O objeto está parado, mas a partir do momento que eu passo uma tela sobre ele, nós temos a sensação que ele está o quê? Andando. Não só nós, né? Alguns animais também. Você percebe que o gatinho aí ficou encucado com esse objeto aí se movimentando e ele, olha só, mas ele está estático. Cães e gatos, eles podem enxergar diferentes tonalidades. No arco-íris, vermelho, lembra do ave? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Por exemplo, os humanos conseguem visualizar todas essas cores, nós conseguimos. A não ser que tenha um daltonismo, um indivíduo com daltonismo. Não vai conseguir perceber, mas o indivíduo dito normal, ele consegue. Cachorros e gatos, por exemplo, ele não possui na retina sensores, eles não têm alguns receptores, fotorreceptores de tipo de comprimento de onda, vamos ver lá na frente, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Que vão produzir, né, o estímulo para cores que eles podem identificar. Aí há algumas controvérsias. Tem cientistas, pesquisadores, que dizem que eles enxergam azul e amarelo, enquanto outros defendem que eles enxergam azul e vermelho. Mas todos são unânimes em dizer que eles não têm os receptores green. Não sei se já ouviram falar em sistema RGB, né? RGB, tá? Eles não têm receptores green, que são os verdes, tá? Claro que essa limitação de eles não enxergarem o verde não é um problema para eles. Claro que eles vão desenvolver outras habilidades, né? E, inclusive, que esses cachorros, né, cães e gatos, eles conseguem perceber tonalidades diferente do que nós conseguimos perceber. Então, eles conseguem ter uma variabilidade de tonalidades diferentes, tá? Só para você ter uma ideia de percepção de movimento, olha para essa imagem no centro da tela de vocês. Não dá a sensação que parece que essas folhas estão se movimentando? Mas elas não estão se movimentando. Elas estão estáticas. Só que nós temos uma sensação de movimento. Se você ficar olhando ali, você percebe, você acha que elas estão se movimentando. Como se tivesse uma marola ali movimentando elas. A mesma coisa acontece com essa bailarina. Vocês estão enxergando ela girar para que lado? Horário, sentido do ponteiro dos relógios, ou sentido anti-horário? Isso já foi muito utilizado, essa percepção aí, ainda por alguns psicólogos ainda é utilizado. E essa utilização, né, parece que toda vez que você olha, ela está girando para o sentido contrário. Eu, no começo, ela estava girando para mim no sentido anti-horário, aí agora já voltei, agora bugou meu cérebro, sentido horário, né? Parece que ela gira para os dois sentidos. Na verdade, tem pessoas que conseguem chegar ela girando para os dois, tem pessoas que conseguem chegar ela girando só para o sentido anti-horário. E aí, isso tem a ver, né? Claro que há muitas controvérsias. Eu estou chegando ela girar no sentido anti-horário, voltou a ficar no sentido anti-horário para mim.
E quer dizer o seguinte, que de acordo com os proponentes dessa ilusão, como teste de personalidade, da análise, ver que a imagem rodar no sentido contrário dos ponteiros do relógio significa que o hemisfério esquerdo predomina. Se ele vê a imagem rodar no sentido dos ponteiros do relógio, predomina o hemisfério direito. E aí, então, vamos analisar. Você está chegando para qual sentido? O ponteiro dos relógios, o hemisfério direito seu predomina. Se você está girando no sentido contrário, é o hemisfério esquerdo que predomina. Né? O lado esquerdo do seu cérebro, então, para quem está enxergando ela girar no sentido contrário dos pondeiros, se é o lado esquerdo que predomina, então predomina o pensamento analítico, o raciocínio, a linguagem, a lógica, a escrita, ciência, matemática, habilidade com números, controle da mão direita. Se você está enxergando ela girar no sentido do ponteiro dos relógios, é porque predomina em você o lado direito. O lado direito do nosso cérebro está responsável pela consciência artística, criatividade, intuição, imaginação, pensamento holístico, consciência musical. Tá claro isso para vocês? E aí, você enxerga a bailarina girando para onde? Só pensa. E tenta analisar com as suas características. Então, se você percebe, né, você girando do ponteiro contrário do relógio, predomina em você a razão. Você age muito com a razão. Agora, se predomina em você, se ela está girando no sentido do relógio, você é predominado pela emoção. É por isso que às vezes você sofre com a emoção. Quando eu falo assim, olha, isso não vai cair na prova, nenhum lugar da prova nenhuma. Você fica sofrendo, fala, meu Deus, não, mas isso é o quê? Isso vai cair. Aquela sensação em se cair. Então você está movido pelo coração. Enquanto eu estou pensamento analítico. Não cai. Não precisa estudar. E aí você vê. Galera, nós temos o que nós chamamos de persistência retiniana. Na verdade, esse objeto aqui não está se movimentando. Um apaga, o outro acende, o da esquerda. Só que nós temos a sensação que ele está se movimentando. É a mesma coisa da direita. A gente acha que isso aqui está girando, mas não está girando. É como se ele apaga e acende. Apaga e acende. Apaga e acende. Só que nós precisamos de um tempo para que uma imagem seja processada pelo nosso... Esse estímulo físico, esse estímulo luminoso, seja processado pelo nosso cérebro. E esse tempo de duração, se eu tenho duas imagens juntas, ou meu cérebro percebe que isso está em movimento, ou ele acha que é uma imagem só. Isso é chamado de persistência retiniana. Tá? A mesma coisa aqui, olha. Você acha que os carrinhos estão em um indo no outro depois, mas não estão, eles estão indo no mesmo movimento. É porque aquela percepção daquele fundo ali nos dá contraste, nosso cérebro faz interpretar que parece que um vai ganhar, um vai chegar na frente. Na realidade, eles estão com a mesma velocidade. Estão completamente alinhados. Tá claro isso para vocês? A mesma coisa acontece em nossa percepção. Estou mostrando a vocês por que a percepção é diferente da iluminação. Você olha para esses automóveis aí, você acha que esses automóveis são de tamanhos diferentes. E aí, se você faz um corte dessa imagem, olha só, fazendo um corte dessa imagem, você percebe que eles são do mesmo tamanho. Tudo é ilusão de ótica. Se você olha aqui para essa imagem, você está achando que esse negócio está girando. Agora, para o olho em um ponto só de luz. Você vê que esse ponto ele só vai e volta, só vai e volta. Mas quando você olha para o conjunto, você acha que isso está girando. Se você ficar olhando para do centro, piscando, as externas vão ficar verdes também. Está mudando de cor as extremas, mas não está. É só percepção. Se você olha para cá, claramente você vai achar que o pontinho laranja da esquerda, o círculo laranja da esquerda, ele é maior do que o da direita. Ele é menor do que o da direita. E não é. Eles são dos mesmos tamanhos. Vou colocar, olha só, do mesmo tamanho. É porque a gente sempre olha comparando com o outro. Todo do mesmo tamanho. Aquela mesma coisa, a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Aqui é a mesma coisa, você acha que, tipo assim, nossa, pô, tem tonalidades diferentes.
Eu tenho um experimentozinho aqui, olha só. A mulher ela só pegou o quadrinho que estava ali no cinza, olha só, pegou ali, ó. E quando eu coloquei para lá, devido à sombra, devido à penumbra, olha só, olha que legal. Isso, na realidade, não mais é do que o que? É, eu tenho a mesma cor, só que depende da minha iluminação. A iluminação vai influenciar o meu cérebro a interpretar objetos que têm a mesma cor, mas com características diferentes. E quem é o nosso olho? Quem é o cara responsável por isso? Então vamos, eu vou até 50, tá? Então o nosso olho, vamos ter que pensar da parte mais externa para a parte interna. Nós temos primeiro ali, nós temos a córnea, né, que seria essa membrana nessa parte externa, mais externa do olho, perfeito? Depois eu tenho a íris e a pupila é o que permite a passagem da iluminação, e a íris é o que dá cor aos olhos, show? E entre essa córnea e essa estrutura íris, pupila, eu tenho um líquido que é chamado de humor aquoso. Imediatamente atrás dessa íris e dessa pupila, né, ali, eu tenho o meu cristalino. O cristalino é a nossa lente natural do olho, é ele que vai pegar os raios que estão incidindo, que estão passando pela pupila, e ele, a função dele é convergir esses raios para a minha retina, perfeito? Para a minha retina. Então, se você analisar aqui, o formato desse meu cristalino é um formato de uma lente biconvexa, né? Uma lente biconvexa. Então, quer dizer que esse cristalino é uma lente convergente. Ela pega os raios que estão provenientes paralelamente e junta em um ponto. A ideia dela é juntar onde? Juntar lá na retina. Então, lá atrás eu tenho a minha retina, e lá na minha retina eu vou ter as minhas células fotossensíveis, que são os meus cones e bastonetes. Depois eu mostro para vocês esses cones e bastonetes. Ligado aos extremos desse meu cristalino, eu tenho os músculos chamados de músculos ciliares. Claro que é o sistema nervoso simpático e parasimpático que regula isso aqui. Então, esses músculos ciliares, eles são responsáveis por relaxamento do meu cristalino ou alongamento. Então, se eles relaxam, o meu cristalino fica mais gordão, né? Ele fica mais espesso. Agora, se esse meu cristalino, se esses meus músculos ciliares se contraem, né? Se eles se puxam, se eles se contraem, o meu cristalino fica mais delgado, menos espesso. Então, nós vamos ver que a acomodação visual se dá pela mudança da anatomia do meu cristalino. Se ele está menos delgado, se está mais delgado. Então, os músculos ciliares são responsáveis pela acomodação visual. A gente vai falar sobre a acomodação visual mais à frente. Então, aqui eu tenho uma musculatura lisa, que é ligada às extremidades do meu cristalino, que eles podem se contrair ou relaxar. A contração desses músculos ciliares provoca o alongamento do meu cristalino e o relaxamento desses músculos ciliares provocam a contração do meu cristalino. Tá? Entre o cristalino, essa estrutura do cristalino e a minha retina, eu tenho um humor vítreo, é uma composição um pouquinho diferente do humor aquoso, tem índice de refração diferente, tá? No final aí, na minha retina, onde eu vou ter as minhas células fotorreceptoras, eu vou ter o quê? Meu nervo óptico, que vai conduzir esse estímulo físico, que foi convertido em um estímulo químico, vai conduzir esse estímulo químico para o nosso cérebro, para ele ser interpretado. Essas são as estruturas importantes para a gente. Eu tirei essa imagem de um livro de anatomia chamado Sobota, que provavelmente vocês vão estudar isso, quem vai fazer medicina vai estudar esse livro. Sobota, um livro de anatomia médica. Galera, então essa seria mais ou menos a estrutura do meu cristalino e do meu músculo ciliar. Isso aí. Mais ou menos isso, Anthony.
O cristalino está ali, ó, o cristalino está ali, repara os músculos ciliares, como é que eles estão conectados às extremidades do meu cristalino. Tá claro? Galera, como eu disse para vocês, né, o nosso cristalino, a partir de agora, será representado como uma lente convergente. A função dela é pegar esses raios provenientes de um objeto à minha frente e convergir eles lá para a minha retina. Então, essa informação, esse estímulo físico será convertido em um estímulo químico que será transmitido pelo meu nervo óptico e será processado, será interpretado por uma parte no meu sistema nervoso central, lá no meu cérebro. Tá claro? Só termino esse slide e volto na próxima aula. Então, a luz entra em nossos olhos, a córnea a refrata e ela penetra passando pela pupila e sendo focada pelo cristalino, que é as nossas lentes naturais, na segunda parte do olho, aonde encontra a retina. As células fotossensíveis, que são os cones dos bastonetes, iniciam sua transformação em sinais elétricos que a transformarão em uma visão. Caramba, bicho. Só para você ter uma ideia, quando eu falo de transformação física em química, tem uma reação de isomerização lá no nosso sistema, lá na nossa retina. A rodopsina, ela é convertida em seus isômeros, cis em trans, trans e cis. Essa conversão de cis e trans é o responsável. Então, tem um estímulo físico que gera um estímulo químico, que é uma reação de isomerização, e esse estímulo químico ele é transformado em uma despolarização de membrana. Já estudaram transmissão, né? Já estudaram fisiologia, transmissão de estímulo nervoso. Então, há uma despolarização de membrana, né? Lembra canais de sódio e potássio lá? Uma despolarização, né, de canais de sódio, ATP, né, dependente. Então, quer dizer que há uma despolarização de membrana. Então, isso gerou um estímulo elétrico, que é uma despolarização da membrana dos meus nervos, lá, dos meus neurônios, que isso vai ser conduzido para o nosso sistema nervoso central e será processado por ele. Tá? Galera, isso aqui eu já passei, eu deixo para vocês darem uma estudada, mas agora eu começo a partir daqui, tá? A estudar. Isso aqui é o que eu estou descrevendo, cada estrutura dessa, o que é cada coisa, mas não vou ficar preso a isso não, tá? Só para vocês a nível de curiosidade. A nível de curiosidade, se ter uma ideia, nós temos em torno de 120, acima de 120 milhões. E eu tenho, cara, se eu tenho ideia, uma comparação assim, suponhamos que eu tivesse, que esse número fosse exato, que isso muda de pessoa para pessoa, tá, gente? Nós não somos uma máquina idêntica, nós somos semelhantes, mas não somos idênticos. Então, quer dizer que eu tenho em torno de 120 milhões de bastonetes e 6 milhões de cones somente. Então, eu tenho menos cones e mais bastão. Nós vamos ver lá qual a diferença entre eles mais à frente. Deixa para a próxima aula. Próxima aula, vamos continuar aqui, tá? Show? Então, galera, até daqui a pouco. Terceira aula comigo de novo. Tamo junto. Aqui, ó. Paramos aqui. Vamos falar sobre acomodação visual, cones e bastonetes. Fui, até daqui a pouco. Vou fechar aqui.